Você já percebeu que, antes de algo grande acontecer na sua vida, tudo parece piorar de repente? Como se uma força invisível começasse a apertar todos os lados ao mesmo tempo. Isso não é coincidência. Quando o inimigo intensifica os ataques, é porque algo está prestes a nascer. E hoje você vai descobrir exatamente quais sinais revelam que você está mais perto da promessa do que imagina. Neste vídeo, você vai entender os 3 tipos de ataque espiritual que surgem quando o avanço está perto, por que eles acontecem e como reagir com estratégia e não com desespero. O que você vai ouvir aqui não é superficial, é uma leitura clara do que está acontecendo no mundo espiritual ao seu redor. Muitas pessoas sentem esses ataques, mas não fazem ideia de que eles são indicadores de proximidade. Sim, isso mesmo. O ataque é prova. Ele nunca aparece sem motivo. E existe um ponto específico, aquele momento onde quase tudo parece sair do controle, que costuma revelar que você está a centímetros do cumprimento da promessa. Vamos chegar lá, mas antes, você precisa entender o terreno espiritual onde está pisando. Imagine que você está passando por dias em que nada faz sentido. É como se portas começassem a fechar ao mesmo tempo, pessoas se afastassem, o peso aumentasse e a mente começasse a entrar numa espécie de neblina. A primeira reação é pensar que você está regredindo. Mas e se isso for o contrário? E se for exatamente o sinal que você ignorou a vida toda? Há um movimento silencioso que acontece quando Deus está para liberar algo grande. É como se o reino espiritual se reorganizasse e tudo o que estava oculto começasse a se revelar, inclusive os ataques. É aqui que muita gente desiste, justamente quando estava mais perto. E é por isso que você precisa continuar lendo. O que está chegando para você pode ser maior do que você imagina. E aqui vai o ponto que quase ninguém te conta. Existem 3 ataques específicos que o inimigo libera quando percebe que você está avançando. 3. Sempre 3. Eles são quase uma assinatura espiritual da proximidade da promessa. E o primeiro deles é mais comum do que você imagina. Quando você está perto da promessa, o primeiro ataque que costuma surgir é a confusão mental. Mas não uma confusão qualquer. É aquela sensação de desalinhamento interno, onde seus pensamentos parecem não se organizar, suas certezas se embaralham e até decisões simples ficam estranhamente difíceis. De repente, o que era claro fica nebuloso, o que era simples vira pesado. O que você sabia que era certo começa a parecer duvidoso. Isso não é psicológico, isso é estratégico. Esse tipo de ataque acontece porque a mente é o campo de batalha mais valioso antes da virada espiritual. Se o inimigo consegue deixar sua mente instável, ele atrasa suas decisões, aumenta seus medos e cria espaço para desistência. Ele não precisa te destruir, basta te confundir. Porque uma pessoa confusa hesita, uma pessoa hesitante não avança. E um filho de Deus que não avança perde aquilo que estava prestes a receber. A confusão mental chega em forma de pensamentos intrusivos, comparações injustas, sentimentos de inadequação e uma sensação de que você está andando em círculos. É como se você começasse a questionar tudo ao mesmo tempo. Suas escolhas, sua fé, seu propósito, suas capacidades. Essa névoa não surge por acaso. Ela surge quando você está se aproximando exatamente do ponto onde sua clareza deveria se intensificar. É um ataque de contraofensiva. Como reagir? Primeiro, interrompa a espiral. A confusão espiritual só se quebra com ancoragem, não com esforço mental. Comece declarando a verdade que você sabe, mesmo que não sinta. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde estou indo e eu sei quem me guia. Em seguida, reduza o barulho. Orações curtas, focadas, objetivas. Não tente entender tudo, tente permanecer firme. E antes de continuarmos para o segundo ataque, o que derruba mais pessoas do que qualquer outro, eu quero te pedir algo para fortalecer ainda mais essa mensagem. Comente a frase, eu permanecerei firme mesmo na confusão. Escreva isso nos comentários e declare isso sobre você. É uma forma de você reagir espiritualmente ainda aqui.
Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem do espírito. É aquele peso que chega de repente, sem aviso, sem explicação lógica. Você dorme, mas não descansa. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Você tenta se concentrar, mas a mente pesa. Esse tipo de cansaço não aparece distante da promessa. Ele aparece perto dela. É a tentativa do inimigo de reduzir sua força justamente no momento em que você precisaria dar o último passo. Esse cansaço não é físico, é estratégico. Ele vem para esgotar sua capacidade de discernimento, diminuir sua motivação e, principalmente, deturpar sua percepção da realidade. Quando você está espiritualmente cansado, tudo parece maior. Problemas pequenos parecem gigantes, atrasos normais parecem fracasso, obstáculos comuns parecem sinais de abandono. E é exatamente essa distorção que o ataque pretende gerar. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Esse cansaço não surge quando você está indo para longe do propósito. Ele surge quando você está indo na direção correta. Ele aparece quando o inimigo já percebeu que não consegue te parar, mas ainda consegue tentar te enfraquecer. O desgaste espiritual é muitas vezes um índice de avanço. Quanto maiores as forças se levantando contra você, maior é a evidência de que algo poderoso já está se movendo. Como reagir? Não lute tentando produzir força. Lute criando ambiente, silencie o ruído, diminua o fluxo, afaste a autocrítica. O cansaço espiritual não se vence acelerando, se vence diminuindo o excesso para permitir que Deus restaure você. Reposição espiritual não acontece na pressa, acontece na rendição. Quando você diz, Senhor, eu não aguento, mas continuo aqui, o inimigo perde poder sobre sua resistência. E antes de irmos para o próximo ponto, que vai te explicar por que certas coisas começam a ruir de forma inesperada, guarde isso. O peso que você está sentindo agora pode ser exatamente a prova de que a porta está muito mais perto do que parece. Pouca gente entende isso, mas existe um padrão espiritual que surge quando você está perto da promessa. Coisas começam a quebrar. Relacionamentos que pareciam estáveis ficam estranhos. Projetos que estavam fluindo começam a emperrar. Pessoas que te apoiavam começam a se afastar. Recursos que você sempre teve começam a oscilar. E a primeira reação é pensar, o que eu fiz de errado? Só que, muitas vezes, você não fez nada errado. Você fez algo certo. Quando a bênção está próxima, o ambiente entra em fase de purificação. Deus começa a tirar tudo que não pode entrar com você no próximo nível. E, ao mesmo tempo, o inimigo tenta usar essas rupturas como distração emocional. É um choque espiritual duplo. Enquanto Deus limpa, o inimigo tenta confundir. Enquanto o céu abre espaço, as trevas tentam preencher com medo, ansiedade e dúvida. Esse é um dos ataques mais sutis, porque ele se disfarça de fracasso. Mas nem toda perda é derrota. Muitas perdas são movimento estratégico. Muitas quebras são preparação. Muitas saídas são proteção. Quando você entende isso, você percebe que não está perdendo, está sendo reposicionado. O inimigo tenta fazer você interpretar a separação como abandono. Deus, porém, está abrindo espaço para o novo. Como reagir? Não tente recuperar tudo que está caindo. O pior erro nesta fase é tentar remendar o que Deus está desfazendo. Em vez disso, faça perguntas que geram clareza. O que isso revela? O que isso estava atrapalhando? O que isso impede que eu carregue para o novo ciclo? Quando essas perguntas substituem a ansiedade, a sua percepção muda e o ataque perde força. E antes de irmos para os próximos blocos, deixe isso ecoar dentro de você. Se algo está quebrando sem explicação, talvez seja porque algo maior está sendo construído nos bastidores. Quando você está muito perto da promessa, um dos ataques mais desconfortáveis começa a acontecer. Pessoas que nunca foram um problema passam a reagir a você de forma estranha. Pequenos comentários viram discussões. Gestos simples são mal interpretados. A paciência de quem te cercava parece desaparecer de uma hora para outra. É como se você tivesse se tornado o alvo emocional de um ambiente inteiro.
sem ter feito nada para provocar isso. Esse tipo de oposição repentina não surge por acaso. Muitas vezes, quando a promessa está próxima, a sua luz começa a aumentar antes mesmo do cumprimento acontecer. E essa luz expõe, incomoda, revela e mexe com ambientes espiritualmente sensíveis. Pessoas que antes estavam alinhadas começam a sentir desconforto sem entender por quê. E é nesse desconforto que o inimigo tenta inserir sentimentos de rejeição, confusão e confronto. O ataque aqui não é sobre as pessoas em si, é sobre a sua estabilidade emocional. Uma pessoa emocionalmente abalada perde foco, entrega energia onde não deveria e se distrai do ponto principal, aquilo que estava prestes a receber. Por isso você precisa interpretar esse ataque não como perseguição humana, mas como um sinal espiritual. O clima ao seu redor muda quando o que vem para você está prestes a se manifestar. Como reagir? Primeiro, não personalize. Não transforme um ataque espiritual em mágoa pessoal. Respire, recue, observe. Segundo, proteja sua paz com limites. Nem tudo precisa de resposta, nem toda provocação merece energia. E por último, lembre-se, quando o ambiente reage a você, é porque algo em você está crescendo. Crescimento sempre gera tensão, mas também sempre anuncia transição. E antes de irmos para o próximo bloco, deixe essa percepção te acompanhar. Às vezes, o mundo ao seu redor fica instável, porque o mundo espiritual ao seu redor está se reorganizando. Existe um momento específico no caminho até a promessa que quase todos enfrentam, o silêncio de Deus. Não aquele silêncio comum, mas um silêncio que parece contraditório, injusto, desconfortável. Você ora e nada. Você busca e nada. Você tenta sentir algo e nada. É como se Deus tivesse recuado justo quando você mais precisava de direção. Este é um dos ataques mais perigosos, porque mistura o natural com o espiritual. Mas aqui está a revelação que muita gente não percebe. Esse silêncio não significa distância. Muitas vezes significa movimento. Quando Deus está prestes a liberar algo grande, Ele reduz sua voz para aumentar sua maturidade. O inimigo, percebendo essa fase, tenta aproveitar a sensação de vazio para inserir insegurança. Ele te abandonou, ele não liga, ele mudou de ideia, a promessa não é real. Esse é um ataque psicológico e espiritual ao mesmo tempo. O silêncio de Deus também força uma mudança interna. Você deixa de depender exclusivamente de sinais e passa a depender de convicção. E essa transição é fundamental para carregar a promessa sem destruí-la depois. Por isso, o ataque chega. Ele tenta te fazer desistir antes que você perceba que está a um passo da virada. Como reagir? Pare de procurar barulho. Comece a procurar direção. O silêncio não é rejeição, é refinamento. Em vez de perguntar por que Deus não fala, pergunte o que Deus quer que eu veja no silêncio. Muitas respostas que você busca não estão em novas palavras, mas em novas interpretações. E antes de avançarmos, pense nisso. Quando o céu silencia, muitas vezes é porque a mudança já começou e você ainda não percebeu. Existe um tipo de ataque que quase ninguém identifica, porque ele não machuca diretamente, ele paralisa. É quando a sua vida entra em modo pausa. Nada avança, nada flui, nada se movimenta. É como se tudo ficasse suspenso no ar, preso num estado onde você sente que precisa agir, mas não tem força. E quando tenta agir, algo simplesmente não se encaixa. Essa paralisia não é preguiça, não é falta de fé, é ataque. Esse tipo de bloqueio acontece justamente porque você está muito perto da mudança. A transição está tão próxima que o inimigo tenta congelar suas decisões, adiar seus passos e interromper seu ritmo. Ele não precisa te empurrar para trás, se conseguir te deixar imóvel no ponto exato onde você deveria avançar. A pausa repentina é uma estratégia para atrasar o cumprimento da promessa e para desgastar emocionalmente quem está na porta do destino. É nesse momento que a mente começa a criar narrativas perigosas. Talvez não seja para mim, talvez eu esteja forçando,
talvez eu tenha interpretado errado. Só que muitas vezes, isso não é você pensando, é você sendo atacado. O inimigo tenta transformar a espera em desistência e a quietude em ansiedade. Ele sabe que, se te mantiver paralisado tempo suficiente, você vai acreditar que a promessa nunca existiu. Como reagir? Mova-se em pequenas obediências. Quando a grande ação parece impossível, dê passos mínimos. Organize algo, conclua algo pequeno, faça uma oração curta, avance 1 centímetro. O objetivo aqui não é velocidade, é continuidade. Cada passo pequeno quebra o ciclo de paralisia e enfraquece a estratégia espiritual que tenta te impedir de cruzar a linha final. E antes de seguirmos para o próximo bloco, pense nisso. Quando tudo fica parado demais, quase sempre é porque algo muito maior está prestes a se mover. Este é um dos ataques mais sutis e mais perigosos, quando o passado volta a bater na porta. Pessoas que você já superou começam a reaparecer. Hábitos que você venceu tentam retornar. Padrões emocionais que você já havia deixado para trás começam a se manifestar de novo. Não é coincidência, é um ataque planejado e extremamente estratégico. O inimigo sabe que não pode impedir a promessa, mas pode tentar te fazer voltar para o ciclo anterior. Porque se você volta ao ciclo anterior, você perde o ciclo que estava chegando. Muitas vezes, o passado aparece de forma sedutora, confortável, familiar, conveniente, mas essa familiaridade não é conforto, é prisão. E surge exatamente quando o novo ciclo está para se abrir. Esse ataque tenta te fazer acreditar que você não mudou tanto assim. Ele tenta te puxar de volta para a versão antiga de você mesmo, porque essa versão antiga não suportaria a promessa. A volta de padrões antigos não é um sinal de regressão espiritual. É um sinal de avanço. O passado só tenta voltar quando percebe que não tem mais espaço no futuro que Deus está preparando. Como reagir? Reconheça a armadilha. Não negocie com o que já te feriu. Não aceite como coincidência aquilo que você sabe que é laço. Mantenha sua decisão firme. O que Deus te tirou não te pertence mais. Feche portas com clareza e não com dúvida. Toda promessa exige separação, e esse é o ponto onde muitos se perdem. E antes de irmos para os próximos blocos, guarde isso. Quando o passado tenta retornar, é porque o futuro já começou a se aproximar. Há um ataque que pega até os mais fortes de surpresa, a autocrítica repentina e exagerada. De uma hora para outra, tudo o que você faz parece insuficiente. Você começa a se julgar por coisas pequenas, a se punir por erros passados, a revisitar decisões antigas, tentando encontrar culpa onde não existe. É como se uma voz interna acordasse com a única tarefa de te diminuir. A razão desse ataque é simples. Quando você está perto da promessa, sua identidade se fortalece. E identidade forte ameaça o inimigo. Então, ele tenta corroer exatamente o ponto que sustenta sua promessa. Quem você acredita ser? Ele sabe que se conseguir te fazer duvidar de você mesmo, ele não precisa impedir a promessa. Você mesmo se afastará dela por sentimento de indignidade. Esse ataque costuma vir acompanhado de pensamentos de comparação. Fulano já conseguiu, por que eu não? Ou talvez eu não tenha sido escolhido para isso. Mas perceba, esses pensamentos não surgem quando você está fraco espiritualmente. Eles surgem quando você está crescendo. O inimigo sempre tenta baixar o que Deus está elevando. E ele faz isso tentando minar sua confiança no momento em que ela deveria aumentar. Como reagir? Primeiro, identifique que essa voz não é sua. É uma sugestão espiritual. Segundo, contraponha com fatos. Lembre-se do quanto você cresceu, do que superou, de tudo que já venceu. Terceiro, rejeite a narrativa interna de indignidade. A promessa não é uma recompensa pelo seu desempenho, é uma resposta à fidelidade de Deus. E antes de seguirmos, se a culpa aumentou sem motivo, talvez seja porque o inimigo percebeu que você está prestes a assumir um território que ele não quer perder.
Outro ataque que surge quando você está perto de um avanço é a sensação de desorientação. Você olha para a sua vida e nada parece se encaixar. O que antes tinha propósito parece vazio. O que antes tinha direção parece incerto. E até as coisas que você tinha certeza começam a parecer fora do lugar. Esse é um ataque que confunde o eixo interno e por isso é extremamente eficaz. A desorientação espiritual atinge o seu senso de destino. Ela cria a sensação de que você perdeu o caminho, mesmo estando exatamente onde deveria estar. É um ataque silencioso, porque não causa dor imediata, mas corrói sua visão aos poucos. E se você perder visão, você perde direção. Se perder direção, perde movimento. E se perder movimento, perde a promessa. Esse ataque costuma vir acompanhado de uma pergunta perigosa: para onde eu vou agora? Quando essa pergunta aparece com força, quase sempre é porque você está prestes a receber uma nova direção e o inimigo tenta te fazer acreditar que você está completamente perdido. Mas preste atenção, sentir-se perdido e estar perdido são coisas completamente diferentes. Como reagir? Não tome decisões grandes em momentos de desorientação. Foque em manter o que está funcionando, em sustentar o mínimo essencial. Desorientação não é hora de ruptura, é hora de estabilidade. E, acima de tudo, lembre-se, clareza muitas vezes vem depois do movimento, não antes dele. E agora, antes de avançarmos, e porque isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas, eu quero te pedir algo simples. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos. Há um momento no caminho da promessa em que portas começam a se fechar de forma súbita, e não apenas portas ruins. Às vezes, portas boas também se fecham. Oportunidades que pareciam certas evaporam. Convites somem. Caminhos que estavam abertos simplesmente travam. E à primeira vista, isso parece injusto, confuso e até cruel. Mas esse tipo de fechamento é um dos ataques mais complexos para discernir, porque ele acontece ao mesmo tempo em que o céu está movendo coisas ao seu favor. O inimigo tenta usar o fechamento das portas como uma forma de desânimo profundo. Ele sabe que quando você vê uma porta se fechar, sua mente tende a fazer associações negativas rápidas. Deus me esqueceu, não deu certo porque eu não sou capaz, nada funciona para mim. O ataque aqui não é a porta fechada, é a interpretação que o inimigo tenta plantar por trás dela. Ele quer usar cada porta que fecha como uma brecha para atingir sua fé. Mas há algo importante que você precisa entender. Quando você está perto da promessa, o fechamento de portas não é apenas ataque, é também realinhamento. Às vezes, Deus fecha portas rapidamente para impedir que você entre onde não deve. Outras vezes, o inimigo tenta fechar portas para te fazer desistir do avanço. É nesse ponto que discernimento se torna arma, não luxo. Como reagir? Em vez de perguntar, por que essa porta fechou? Pergunte, o que essa porta fechada está me protegendo de viver? Essa mudança de perspectiva te coloca acima do ataque e te posiciona espiritualmente no terreno certo, porque portas fechadas podem ser obstáculos, mas também podem ser proteção. E o inimigo teme quando você entende a diferença. E antes de irmos ao próximo bloco, guarde isso. Algumas portas fechadas não são finais. São desvios estratégicos rumo ao destino certo. Esse é um dos ataques mais traiçoeiros que existem. A sensação de regressão espiritual. É quando você sente que não está evoluindo, que não está crescendo, que sua fé está mais fraca, que sua conexão com Deus diminuiu, mesmo que na prática você esteja fazendo tudo o que sempre fez. Essa sensação de retrocesso emocional e espiritual é um ataque direto ao seu senso de identidade e propósito. Ele acontece porque, quando a promessa está próxima, sua sensibilidade espiritual aumenta.
Tudo começa a ficar mais intenso. Sentimentos, percepções, emoções, dúvidas. E com essa sensibilidade ampliada, qualquer oscilação interna parece monstruosa. O inimigo percebe essa vulnerabilidade e tenta transformar um ajuste espiritual momentâneo em um sentimento de fracasso permanente. Mas a verdade é simples. Você não regrediu. Você está sendo esticado. Quando Deus está prestes a te levar para um novo nível, Ele amplia seu interior, sua visão, seu discernimento, sua fé. Esse processo não parece avanço, parece desorganização. O inimigo tenta usar essa desorganização para te convencer que você está piorando, quando na verdade você está sendo preparado para sustentar o que vem. Como reagir? Reinterprete seus sintomas. Em vez de perguntar, por que estou tão fraco? Pergunte, o que Deus está construindo dentro de mim para o que vem? A sensação de regressão muitas vezes é apenas o desconforto do crescimento. E crescimento, por natureza, gera ruptura interna antes de gerar avanço externo. E antes de seguirmos para os 2 blocos finais, lembre-se disso. Um coração que sente que está regredindo pode, na verdade, estar sendo moldado para carregar o dobro. Quando você está muito perto da promessa, uma guerra interna começa a se intensificar. Não é fora, é dentro. É como se 2 versões de você mesmo começassem a disputar espaço. A versão antiga, moldada pelos medos e experiências passadas, e a versão nova, moldada pelo propósito e pela identidade que Deus está construindo. Esse confronto interno não é falha espiritual, é evidência de transição. O inimigo tenta amplificar essa guerra interna, fazendo você acreditar que está desmoronando. Pensamentos contraditórios começam a aparecer. Vontade de avançar, misturada com vontade de desistir. Coragem misturada com insegurança. Convicção misturada com dúvida. Esse conflito não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está atravessando a fronteira entre o que era e o que será. É aqui que muitos retrocedem, porque a batalha interna parece mais difícil do que a externa. Mas o que você precisa entender é que essa luta aparece porque sua alma está sendo ajustada para o nível da promessa. O inimigo sabe que se ele conseguir te desestabilizar internamente, ele não precisará fazer mais nada externamente. Por isso, ele intensifica emoções, traz lembranças desconfortáveis e amplifica tensões internas. Como reagir? Pare de tentar vencer a guerra interna pela força. Conquiste-a pela entrega. Ao invés de tentar aguentar firme, entregue o que está pesado. Ao invés de resistir à tensão, converse com Deus sobre ela. Ao invés de fugir do confronto interno, atravesse-o com consciência. A vitória aqui não está em calar a guerra, mas em entendê-la. E antes de irmos ao último bloco, permita que essa verdade te acompanhe. O conflito interno não é sinal de derrota, é sinal de que algo novo está tentando nascer dentro de você. O ataque mais intenso não vem no início, vem no final. Ele é sempre o último. É quando você sente vontade de desistir, justamente no ponto em que está prestes a romper. É aquele cansaço emocional súbito. Aquele pensamento que diz, eu não tenho mais estrutura para continuar. Aquela sensação de que tudo está pesado demais, complexo demais, distante demais. Mas existe um padrão espiritual aí. A desistência sempre tenta aparecer na véspera da vitória. O inimigo sabe que não consegue destruir a promessa. Ela é de Deus. Então, ele tenta atacar o único ponto que pode impedir você de vivê-la, sua persistência. Ele tenta te convencer que seu esforço não vale a pena, que sua luta não faz diferença, que seu avanço não está acontecendo. Ele cria essa ilusão de exaustão final para que você pare exatamente no ponto onde deveria continuar. Mas preste muita atenção. É nesse momento, no limiar entre desistir e avançar, que o céu se movimenta com mais força. O lugar onde você está cansado é, muitas vezes, o lugar onde a promessa está a centímetros de se manifestar. Não é coincidência que a pressão aumente justamente agora. Isso é sinal de proximidade, não de fracasso. Como reagir? Com um ato deliberado, continuar, mesmo sem força, mesmo sem clareza,
mesmo sem ânimo. Continuar não é correr, é manter-se de pé. E quando você permanece, mesmo exausto, você derrota o último ataque, porque o inimigo não sabe lidar com alguém que não desiste. Ele sabe lidar com força, ele sabe lidar com confiança, mas ele não sabe lidar com resistência. E para encerrar, leve isso com você. Se o ataque aumentou, é porque a promessa está mais perto do que nunca. Segure firme. O que vem não é pequeno. É exatamente o que você esperou durante anos.